tecnologia acelerou, internet conectou, você não se ligou. Vai ficar aí parado, desinformado assim. Vem pra cá se conectar, vem falar de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. A hora é agora, BIM CREA SC. A hora é agora, BIM CREA SC. BIM CREA SC. BIM é pra você. E voltamos para o nosso segundo painel. Falaremos sobre sustentabilidade, tema importantíssimo. Para falar sobre BIM e Lean Construction, a engenheira Márcia Codeco. Márcia é fundadora da Vista Consultoria em Engenharia de Produção, MBA em Gestão de Projetos, professora em pós-graduação na Mackenzie, FAAP, Unip, especialista em planejamento de obras, gestão estratégica e implementação BIM ponta a ponta. Para falar sobre projetos de cidades sustentáveis, convidamos Leonardo Tavares. Leonardo é executivo de negócios da Bentley na América Latina. Formado em Relações Internacionais, com especializações em Economia Política Internacional e Análise de Conjuntura. Possui 11 anos de experiência em desenvolvimento e consultoria de negócios, sendo 7 dedicados ao estudo e disseminação de tecnologia de ponta e tendências em inovação, como aporte à transmissão digital, a transformação digital de organizações em diversos segmentos, além de atuação relevante no fomento do processo BIM e da criação de um ecossistema de gêmeos digitais no mercado latino-americano de operadores proprietários de infraestrutura. E também a arquiteta e urbanista Liege, que possui amplo conhecimento em sustentabilidade para a mediação desse painel. Cumprimento a todos vocês e desejo um excelente painel. Liege, é com você a condução. Boa tarde a todos. É uma honra, né, estar aqui participando desse painel Sustentabilidade. Sou muito grata, Kézia, pelo convite e também por estar participando junto com a Márcia, né, que trabalhou com a gente no Hospital de Campanha BIM. Nos conhecemos apenas online, né, Márcia? E que o Rafael citou ontem, né, sobre esse trabalho. A Bentley também, né, que colaborou com a gente com as soluções da análise de fluxos, né, do Hospital de Campanha. Então, esse painel, a gente vai começar com a apresentação da Márcia, que ela vai falar sobre o Lean Construction, né, que é uma metodologia que a gente pode dizer que ela trata sobre sustentabilidade, né, porque ela prevê redução de custos, né, e uma agilidade do processo. Então, eu chamo a Márcia para iniciar o nosso painel Sustentabilidade. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, excelente estar passando por isso agora, um tema super relevante, um tema um momento bem quente para isso agora, né? Então, estamos vivendo aí um momento bem adequado para a gente falar sobre isso. Queria só uma sinalização se vocês estão vendo a minha tela. Liege? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, ok. Então, muito bem. Bom, como já fui apresentada, né, sou Márcia Codeco, fundadora da Vista Consultoria, engenheira de produção, enfim, uma rodada aí de mais de 10 milhões de metros quadrados monitorados em obras. O que nós vamos falar hoje é sobre BIM e Lean. Como que o BIM e Lean, ele complementa ou suporta e apoia a transformação da construção? A gente, para falar disso, é importante que a gente fale sobre um cenário, e o cenário da construção, infelizmente, a gente ainda continua com 30% de desperdício, a gente tem um uso muito baixo de tecnologia, um uso extensivo de mão de obra, a produtividade no Brasil, um operário no Brasil produz 20% do que um americano produz, e a gente tem muitas dores de processos. Durante todo esse momento da consultoria, levantamos muitas dores.
Se a gente for pensar um pouco em ligar BIM, Lean e sustentabilidade, esse é um cenário que ninguém gostaria de ver, principalmente no tempo tão presente do BIM e de gestões, né, que a gente vem melhorando cada vez mais. Mas se a gente for olhar, a gente tem o fator gerador, né, o gerador de entulhos, a gente tem a construção, a gente tem um transporte interno horizontal que nos leva até uma armazenagem temporária, para depois a gente fazer um transporte, sujar as nossas ruas, complicar a cidade e ainda ir para um descarte, quando se a gente fosse acreditar em toda a realidade, para um descarte adequado, né, em lugares adequados. Se a gente for olhar em relação ao que a gente tem de toneladas que a gente gera, percebam, se a gente tem 6 mil toneladas ano no Japão, e aqui no Brasil a gente tem 850 mil mês, é um número muito assustador, é um número que realmente faz a nossa provocação dessa transformação, e é o caminho que a gente vai seguir. Se a gente for pensar nesse fator gerador e quais são as causas, a gente tem inúmeras causas, mas uma delas que a gente quer deixar muito mais evidente aqui é quantitativos incorretos, falta de planejamento e compatibilização de projetos, entre outros, transporte, industrialização. A gente tem um trabalho ainda no Brasil muito artesanal, ainda empilhamos tijolos, e fica aí, assim, esse fortalecido, né, esse problema em relação a quantitativos. Quando a gente vai para essa questão das dores, durante esses 13 anos de consultoria, a gente conseguiu levantar mais de 3.200 dores, sendo que o somatório dessas dores está evidente que processo e fluxo de valor é um ponto muito importante, que ele equivale a 40%, uma média de 40% das dores que nós temos no mercado. Então, fica muito claro que nós temos estouro de orçamento, a gente tem desmotivação de equipe, a gente tem muito aditivo, a gente tem perda de informações, comunicação horizontal com rupturas, e a gente precisa pensar como é que a gente muda essa realidade, né? A gente muda essa realidade olhando para o negócio. Nós precisamos construir negócios com baixo risco, com baixo impacto ambiental, com rentabilidade, valor do patrimônio, com eficiência e competitividade. Nós temos que olhar para o nosso negócio com uma cara de que qual é a entrega que a gente tem de valor ao cliente. Nós temos que entregar valor em todos esses atores, tanto no investidor, quanto no incorporador e construtor, e quanto ao projetista. Uma vez alinhado essa entrega de valor ponta a ponta, nós temos uma comunicação adequada, justa e possível de continuar o nosso caminho. Se a gente for olhar também como a gente muda essa realidade, a gente busca a integração dos processos, a integração das áreas dentro da empresa. Ou seja, com essa integração, a gente elimina atividades que não agregam valor. Por exemplo, num estudo de viabilidade, uma vez integrado e o estudo de viabilidade ser suportado pelo planejamento, ou ser suportado por orçamento, a gente diminui a variabilidade do que a gente tem como futuro orientado a essas integrações. Se a gente for olhar, houve uma pesquisa aqui pela NBS falando sobre a digitalização do nosso setor. Então, pessoas entendem que, por essa pesquisa, 89% acredita que vai mudar a maneira de trabalhar. E 69% também acredita que essa digitalização vai auxiliar os desafios da sustentabilidade. O que a gente faz para isso, né? Então, a gente tem aí pesquisas, desenvolvimentos mostrando qual é o futuro da construção, esse futuro que já vivemos, inclusive, estamos atrasados em relação a esses desenvolvimentos, mas a gente vê industrialização, pré-fabricação, a gente vê Big Data, a gente vê o BIM como condições de industrialização. Trazendo o conceito do BIM, quando a gente vai explicar, a gente explica de duas formas. A gente explica BIM como construção virtual, e BIM como uma construção real. Então, a gente se antecipa com as condições de problemas em campo na nossa construção virtual. Isso é garantir previsibilidade. Quando a gente pega o ciclo de vida, e também pela explicação do SUCAR, BIM é um conjunto de tecnologias, processos e políticas, e agora incluiu pessoas, né, que também atuam e possam interessar de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação. Por que a gente adota BIM? Por que adotar BIM? Porque a gente deve melhorar o desempenho. Iniciativas para fazer mais em menos tempo. A gente precisa ter performance, nós precisamos ter agilidade nos nossos desenvolvimentos. Nós precisamos resolver problemas, e problemas associados a redesenho de processos. A gente precisa entender qual a estratégia da empresa e o que a empresa realmente precisa ter de base fortalecida para sustentar essas tecnologias. Precisamos atender a estratégia do negócio. E essas iniciativas têm que dar suporte aos objetivos estratégicos.
Quando a gente vai implementar BIM, a gente precisa entender se o BIM vai suportar as metas estratégicas dentro da empresa, qual é a dor que o BIM vai resolver. E entender com tudo isso que a gente chega no momento de transformação da construção, transformar o negócio, fazer um business transformation na empresa. Então, o que dá sustentabilidade para o negócio é realmente a gente estruturar a base para preparar para que a tecnologia chegue. Quando a gente vai pensar um pouquinho sobre nesse modelo mental, a gente entende que o primeiro passo que é enxergado no BIM é a tecnologia, ou seja, é o que está acima da linha d'água, é o que é visível, o BIM 4D, o BIM 5D, realidade aumentada, enfim. A gente tem softwares e hardwares que dão suporte a isso. Mas para a gente ter uma tecnologia que nos apoie e realmente faça a diferença, nós precisamos ter políticas que nos dê condições de uma busca de tecnologia, inclusive, e o uso da tecnologia. Ou seja, nós precisamos ter tecnologias que suportem a colaboração. Nós temos contratos e manuais como BEPS, BIM Mandate, nós temos que ter isso desenvolvido. Nós temos que ter processos que dê suporte a tudo isso, ou seja, criar indicadores, desenhar um modelo de gestão da nossa empresa, para que cada empresa consiga atuar com os próximos passos. E, sem dúvida, trabalhar com pessoas. A gente tem que olhar para o comportamento e motivação, a gente tem que olhar para treinamento e preparo dessa equipe, e a gente tem que colocar as equipes trabalhando em um único propósito, ou seja, orientado ao DNA da empresa. Isso serve para o ambiente público, privado, isso deve ser a nossa base estratégica de toda a empresa. Quando a gente olha o BIM, e a gente vai fazer referência ao Lean, nós temos os 4 pilares: processos, pessoas, políticas e tecnologia. É o que dá sustentabilidade ao negócio. Fazendo um paralelo em relação a princípios Lean e funcionalidades BIM, a gente tem uma integração muito clara e prazerosa, inclusive, com o sucesso, nos levando para o caminho do sucesso. Então, reduzir variabilidade, reduzir tempo de ciclo, melhorar continuadamente, usar a gestão visual, aumentar a flexibilidade, a gente está falando do Lean. Quando a gente vai para o BIM, sem o Lean, a gente não executa a implementação do BIM com todos os conceitos mais fortalecidos. Então, detecção de interferência, estimativa automática de custos, visualização do status, enfim, o BIM traz muitos benefícios. Quando a gente vai buscar em relação a atividades que não agregam valor, buscar performance, a gente tem aqui um resultado de que o modelo digital do terreno, a partir de captura da realidade através de drone, nós já temos 75% a menos de levantamento quantitativo, fora a qualidade que nós temos de projeto e fora a informação que nós estamos criando de partida para levar essa informação de valor para os próximos passos, ou seja, quando a gente está falando de um estudo de viabilidade e a gente tem uma análise virtual do nosso terreno, gerando todas as informações, a gente tem um estudo de viabilidade mais confiável. Também o BIM também vem buscar redução de aditivos, ou seja, reduzir custo, que é um dos manifestos do Lean. Então, uma vez a gente tendo um projeto modelado, a gente consegue prever as atividades antes do orçamento e trazer benefícios para o quantitativo. Fazer também viabilidade orientada a custo. Então, é o macro-BIM. A gente tem um processo de simplificar passos e ainda ter uma informação para tomada de decisão. Uma vez tendo banco de dados dentro da empresa em relação a custo, a gente tem uma condição e modelo, a gente tem uma condição de gerar o macro-BIM, que traz um benefício muito importante. Extração de quantitativo, temos aí em prédios uma média de 62,5% de redução do tempo de extração de quantitativo. Isso é um ganho excepcional, porque a gente para de utilizar as pessoas com modo operacional e realmente traz a inteligência para o negócio, que é exatamente isso que faz a diferença. Temos aqui também uma economia com esse modelo do terreno em relação à movimentação de terra de R$ 572 mil de economia. Que não seja 572, que seja 50. É uma economia que o BIM gera, orientada a todos os modelos de processos também em relação ao Lean, né, em relação ao DNA. Quanto à tecnologia não é o problema no nosso mercado hoje. A gente tem diversos players de tecnologia, diversos players que apoiam a empresa para melhorar desempenho. Temos mais de 200 softwares de BIM e modelagem, temos de orçamentação, a gente tem diversas metodologias e tecnologias no mercado que dá esse suporte. Basta a gente ter a consciência e entendimento do nosso modelo de gestão. Temos modelo de gestão traçados para busca de tecnologia? Sabemos o que a gente quer buscar na tecnologia? Qual é a dor que a tecnologia vai resolver?
A gente tem aqui uma coisa bem clara que fica aí como uma dica, que quando a gente vai para um caminho de extração de quantitativo, é importante que a gente tenha esse alinhamento baseado em unidades de controle. Unidades de controle são unidades concluídas, são unidades que vão dar condição da gente concluir partes. Então, vamos pensar, a gente precisa alinhar essas unidades de controle a projeto, ou seja, como a gente projeta, como a gente planeja, como a gente orça, como contrata, como programa, como mede, como paga. A gente precisa ter essa equalização, porque a gente tem um problema, a gente planeja andar, a gente orça metro quadrado, a gente contrata por unidade de metro quadrado ou qualquer outra unidade, a gente programa o ambiente, a gente mede o metro quadrado e a gente paga, às vezes, o metro quadrado. Isso, em relação a Lean, dá um problema muito grave acontecendo em obra, que é a terminalidade. A gente tem arremates, a gente tem muitos desperdícios causados, inclusive, pelo problema de terminalidade. E um dos fatores que vai contribuir para a gente eliminar a questão da terminalidade é o alinhamento das unidades de controle. E, sem dúvida, buscar tudo alinhado a essa estratégia. Quando a gente busca o nosso processo alinhado à estratégia da empresa, alinhado a um DNA, alinhado a tecnologias, processos ágeis, buscar inovações disruptivas, fazer uma comunicação entre áreas integrada, buscar também tecnologias que nos dê condição de Big Data, de IoT, isso para uma evolução dessa digitalização, orientado a pessoas e prazo, nós realmente temos um sucesso no trabalho. Fica aqui uma dica, uma questão bem forte em relação a pessoas. Nós trabalhamos sempre com uma condição de orientação a pessoas. Aqui na nossa consultoria, nós temos como sócio responsável pelo BIM, dentro do nosso escritório, Rogério Suzuki. Nossa consultoria é fundamentada em 3 pilares, em 3 portfólios: planejamento, gestão estratégica e BIM. Nós sempre fazemos um trabalho de implementação de BIM alinhado à estratégia da empresa, buscando otimização de processos, proporcionando a transformação ponta a ponta, e daí a última coisa, a implementação de tecnologia. Somos agnósticos, programamos e entregamos os nossos processos em entregas rápidas, orientada à metodologia ágil. E sempre começamos, pelo propósito da empresa, pela estratégia, passamos pela estratégia, passamos por nível tático e também pelo nível de operação. Quando a gente alinha todos esses níveis ao propósito da empresa, a gente tem um BIM sustentável e perene dentro das empresas. A dica que a gente deixa é colocar pessoas no centro das nossas decisões para criar soluções que impactem as nossas vidas. Agradeço muito a vocês por essa apresentação, por esse momento. Espero ter contribuído com vocês em relação a esse tema. Excelente, Márcia, muito obrigada pelas suas considerações, principalmente a questão que hoje a gente tem muitas tecnologias, mas o principal que a gente precisa resolver nas nossas empresas é a comunicação e os processos, que é o que a gente ainda tem mais debilidade. Eu vou dar continuidade ao nosso painel, então, quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui no chat, depois a gente vai responder no debate. Então, eu vou chamar o Leonardo Tavares, da Bentley, que ele vai apresentar para a gente o case Parque da Cidade, vai falar um pouquinho sobre as características sustentáveis desse case, as certificações que foram aplicadas, e os processos. Perfeito. Boa tarde, Liege, boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação, pelo brilhante evento, sendo mediado em sua 2ª edição. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero poder agregar a esses gigantes que nós temos aqui no painel, que já compartilharam experiências das mais interessantes conosco. Eu vou compartilhar a minha tela, vou pedir a gentileza de vocês, por gentileza, confirmarem se já conseguem visualizá-la. Ainda não. Só um momento. E agora? Tudo certinho, Leonardo. Excelente, muito obrigado, Liege. Bom, então, mais uma vez, pessoal, boa tarde, muito obrigado pela participação de todos. Hoje, minha participação neste painel
é para falar um pouco mais de sustentabilidade, especialmente através de um caso real de sucesso, um caso brasileiro, que teve como um dos seus DNAs o uso do BIM como metodologia de trabalho para o projeto e com ganhos extremamente interessantes, inclusive alcançando algumas certificações que vão trazer eficiências, né, no uso de recursos energéticos durante a fase operacional desse empreendimento. Então, indo um pouquinho adiante, eu gostaria de instigar um pouco vocês, inclusive, muito do que eu trago aqui está muito alinhado ao que nós ouvimos agora da apresentação da Márcia, e diz respeito a esse indicador das Nações Unidas. Até 2050, se prevê que quase 70% da população mundial vive em centros urbanos, o que chama a nossa atenção para uma necessidade de se repensar a maneira como nós concebemos esses ambientes, né, pensar de maneira mais centrada nas pessoas, e especialmente, além desse fator qualidade de vida, eu reforço um pouco aqui algumas perspectivas que vão de encontro a esses dois dados aqui que eu apresento para vocês. Um deles nos traz o histórico dos últimos anos de investimento sobre as principais economias do mundo em desenvolvimento da infraestrutura. E, ao passo que muito se investe, ainda existe uma lacuna enorme no que diz respeito ao desenvolvimento das infraestruturas desses centros urbanos. E, aliado a esse dado, eu trago também a vocês um dado relacionado à produtividade do setor, no qual, especialmente ali quando a gente fala de engenharia e construção, nós estamos um pouco aquém, né, de outras áreas da nossa economia global e temos muito a aprimorar aqui no que diz respeito ao uso mais inteligente desse recurso, com melhor produtividade, e hoje eu tenho especialmente a alegria de representar um dos players que tem como missão suportar esse processo de melhoria constante da qualidade de vida, através do desenvolvimento de infraestrutura inteligente, sustentável, resiliente, sobretudo através de serviços e tecnologias inovadoras que abrangem todo o ciclo de vida da infraestrutura. Então, parte do que a gente trouxe para poder agregar valor nesse painel de sustentabilidade foi um case real, como disse, um case brasileiro, aplicado a disciplinas de edificações e instalações especialmente, chamado Parque da Cidade, um case que foi realizado pela Engbras Engenharia. A Engbras é uma companhia fundada em 2001, muitos devem conhecê-la já no cenário de projetos, tem sede em São Paulo, mas também escritório no Rio de Janeiro. É uma companhia que se dedica há mais de 15 anos ao estudo e aplicação do BIM em seus empreendimentos, e especialmente em relação ao projeto, eu trago aqui um vídeo inicial em que eu apresento um pouco o panorama de onde ele está localizado. Para quem conhece a Zona Sul de São Paulo, ali a região próxima ao Shopping Morumbi, o Parque da Cidade é um empreendimento que há pouco foi inaugurado. Hoje a gente já tem o privilégio de utilizar, né, ser um dos usuários desse ambiente aqui, que é um empreendimento multiuso, conta com torres comerciais, residenciais, um shopping center, uma estrutura hoteleira, e, portanto, tem um certo grau de complexidade interessante aqui no que a gente trouxe para poder mostrar em relação às métricas que foram aplicadas para a otimização, né, tendo em vista os desafios de um empreendimento multiuso como esse. 5 torres corporativas, uma torre de escritório, um shopping center, como eu disse, uma estrutura de hotel, 6 restaurantes e torres residenciais. Ele foi um projeto realizado pela Engbras, mas foi uma contratação da Odebrecht. Aqui, quando eu mostro um pouco para vocês a respeito das dimensões do projeto, eu gostaria de chamar a atenção especialmente para as áreas verdes deste empreendimento. Aqui foi aplicado um conceito de aproveitamento dos espaços para que nas áreas comuns houvesse muita natureza, para que nas edificações mais baixas pudesse se aproveitar telhados verdes, e por isso esse é um dos pontos aqui que traz um aspecto mais de bem-estar e de sustentabilidade para o nosso projeto. Além disso, vejam que várias métricas de sustentabilidade, especificamente, foram aplicadas para poder alcançar níveis de referência, né, na eficiência e especialmente no uso da sustentabilidade para esse projeto. Foram levadas em consideração métricas de redução de carbono,
foi realizado também todo um planejamento para que houvesse métricas de reuso dos materiais de construção e incluso o controle do descarte desses rejeitos. Foi pensado no projeto em sistemas de reuso da água e economia de energia, sobretudo com edifícios ricos ali em telhados verdes e com algumas métricas de eficiência que eu já vou apresentar a vocês através das certificações que esse empreendimento carrega. Vou falar um pouquinho a respeito da intervenção no local que precisou ser realizada para poder não impactar o bem-estar e o bom andamento do fluxo nessa região. Como disse já algumas vezes, foi privilegiado o espaço verde e, inclusive, foi pensado em sistemas rotativos de transporte coletivo, como bikes, patinetes, para que pudesse reduzir o uso de veículos automotivos. Quando nós falamos da intervenção urbana, no início do projeto eu identifiquei para vocês ali a região na zona sul de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, sabemos que é uma região extremamente carregada de trânsito, especialmente nos horários de pico, uma região onde há uma concentração corporativa muito grande, com muitas empresas, e, portanto, no momento em que esse projeto foi concebido, foi necessário também levar em consideração o estudo de entorno e esse estudo levou à necessidade da construção de viadutos para o melhor escoamento do tráfego previsto, né, com a implantação do Parque da Cidade no local onde ele foi construído. Então, muitos devem conhecer já a ponte Itapaiúna e a ponte Laguna, que são os mais recentes viadutos aqui nessa região da zona sul de São Paulo, e ele foi especialmente concebido para poder adequar o recebimento deste projeto que hoje nós estamos apresentando para vocês. Como disse, né, com métricas de eficiência energética, a parte do que foi realizado aqui também, ainda no âmbito da solução utilizada, foi uma série de análises que rendeu a esse empreendimento também muitas certificações de eficiência no uso da energia. Processo Aqua, certificação LEED, US Green Council e Climate Development Program, que é um programa exclusivo a 19 empreendimentos mundiais apenas, que atendem a métricas bastante arrojadas de sustentabilidade. Saindo um pouquinho, né, do conceitual, um pouco da estratégia do projeto, e mostrando para vocês como foi a experiência da Engbras com o uso de tecnologias para a aplicação de metodologia BIM, e, portanto, obtendo aí uma série de otimizações, eu indico já para vocês alguns dos usos que foram realizados para esse empreendimento, que vão desde integração com nuvens de ponto, simulação da construção, emissão de relatórios e compatibilização do projeto com detecções automatizadas de interferências e inconsistências. Partindo para o primeiro uso BIM, né, partindo ali, quando a gente fala de nuvem de pontos, o escaneamento a laser ele foi utilizado nesse projeto especialmente para poder validar os projetos de escavação. Então, com o uso do escaneamento a laser integrado ao modelo BIM estrutural dessa obra, foi possível, de maneira muito antecipada, né, se identificar um deslocamento de 30 centímetros do projeto original. Então, o impacto da antecipação desses resultados com o uso dessa metodologia e com as tecnologias da Bentley rendeu, de maneira bastante antecipada, igualmente, a possibilidade da Engbras adequar o projeto e, portanto, já identificar ali uma redução no número de vagas do estacionamento subterrâneo neste empreendimento. Outra característica, outro uso BIM que foi realizado foi a simulação do cronograma de construção. Acredito que esse esteja até bastante alinhado com a apresentação da Márcia de antes, né? Temos sinergia aqui, que é entender, né, a capacidade de produção de concreto disponível, né, no canteiro de obra do Parque da Cidade, que na época datava de, tinha um volume diário de até 600 metros cúbicos de produção, e identificar através do cronograma de construção, através de uma antecipação também deste processo de execução de obra, quanto seria necessário, né, em termos de concreto, em momentos de pico de projeto, e, portanto, também foi possível antecipar um planejamento mais assertivo para equalizar os custos e as aquisições de materiais e mão de obra conforme essas etapas do projeto.
Toda a parte de relatórios, relatórios de quantitativos, custos, cronogramas foram totalmente extraídos, gerados também através do Open Buildings Designer, da solução da Bentley utilizada para essa modelagem. Detecção de interferências, né, é importante dizer aqui, frisar o aspecto de sustentabilidade também da tecnologia, né, estamos tratando de tecnologias interoperáveis e, portanto, foram utilizadas várias outras tecnologias, por exemplo, trazendo o projeto arquitetônico, estrutural, e a tecnologia da Bentley foi utilizada como um grande compatibilizador deste projeto, portanto, trazendo aqui ganhos em detecções de interferências e de inconsistências de projeto também, que puderam ser visualizadas e corrigidas ainda numa fase também muito preliminar. Todo o processo colaborativo de revisão foi executado dentro do ambiente da plataforma. Isso também trouxe uma otimização grande nos cenários de definição das soluções construtivas para esse projeto. E, por fim, todas essas gamas de informação e entregáveis, né, dos nossos modelos federados foram utilizadas em dispositivos móveis para a construção, para apoio durante o processo de execução propriamente desta obra. Alguns dados de otimização, todos eles apenas da fase de projeto, 770 inconsistências e interferências aqui resolvidas de maneira antecipada, 212 relatórios emitidos. Chamo a atenção para vocês aqui, apesar de 547 arquivos na extensão baixa que a gente apresenta aqui, mesmo se tratando de modelagem BIM, 2.6 GB, estamos falando também de otimização do armazenamento desses dados, e um número reduzido de pessoas que foi utilizado utilizando justamente a perspectiva BIM de gastar um pouco mais de tempo para planejar melhor, para projetar com mais qualidade, foram necessários 10 especialistas aqui, modeladores, engenheiros e arquitetos para poder conceber este projeto. Eu finalizo a minha fala de hoje só dando uma pequena visão a vocês, já que uma das inovações que a gente busca frisar é o uso de gêmeos digitais no pós-obra, né, naquilo que poderia ser realizado com empreendimentos como esse. Esse que vocês veem na tela é um projeto real que existe na cidade de Singapura, é um dos centros de inovação da Microsoft, que já projetou com as mesmas metodologias e utilizou esse modelo para a gestão, para a parte operacional, onde você pode visualizar o edifício no contexto da cidade, aferir métricas de utilização de energia por andar, métricas de satisfação desse usuário do edifício, através de tecnologias de retroalimentação, de crowdsourcing, e o mesmo tipo de conceito poderia ser aplicado para infraestruturas de larga escala, como vocês observam aqui, com gêmeos digitais de toda a infraestrutura da cidade, criando um processo preditivo para que vocês possam também levar essa otimização e uma perspectiva de sustentabilidade para a otimização dos recursos durante a fase de operação e manutenção. Termino a minha fala dizendo que tudo isso só é possível com tecnologias abrangentes. Acredito que muitos dos colegas aqui já reforçaram a minha perspectiva de que BIM não se faz com uma única tecnologia, né? Se utiliza as tecnologias mais aderentes à sua necessidade, à sua estratégia, ao seu plano de implementação propriamente. Trabalhem com tecnologias abertas, porque isso a médio e longo prazo traz um valor agregado, uma segurança no uso dessa informação muito importante, escalável, que possa ser aplicada pontualmente num canteiro de obra ou estendida para projetos de cidades inteiras em larga escala, como eu mostrei a vocês, e confiável, pontual, que traga as informações que a gente precise no momento certo para melhor tomada de decisão e para toda essa otimização que vai de encontro a métricas de sustentabilidade. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos abertos aqui a perguntas, espero que tenha sido bastante elucidativo. Excelente, Leonardo, até quero comentar, assim, que todo esse trabalho baseado na análise do ciclo de vida, né, ele vai de encontro com as metodologias brasileiras que também estão melhorando no nível de norma de desempenho, certificações do Procel Edifica também. Cada vez mais a gente se preocupa com o ciclo de vida, né, com a análise energética lá, de energia primária, enfim. Então, essa é uma análise bem interessante. Vou fazer algumas perguntas aqui para iniciar o nosso debate. Umas perguntas do público aqui. Então, o Frederico Orrecchia, espero que tenha acertado o sobrenome,
Ele perguntou para a Márcia aqui, Márcia, muitas incorporadoras têm seu time de projetista com as quais trabalha com frequência. Como se tem contornado essa questão na implantação do BIM? Muito obrigada pela pergunta, Federico. E é Federico Orecchia, e uma pessoa muito querida, inclusive um professor de Lean para a vida, né? Bom, realmente, nós temos questões no mercado hoje em relação a projetistas, que esse é um meio-fio praticamente, porque nós temos projetistas muito bem preparados tecnicamente e pouco preparado no BIM, ou então muito bem preparado no BIM e pouco de preparo tecnicamente. O que a gente tem feito, né, junto à consultoria e junto às empresas, é realmente trazer os projetistas para perto. E a gente teve alguns blocos aí de apresentações, inclusive o Gustavo, da Graphisoft, falou sobre o respeito aos projetistas e a remuneração adequada aos projetistas. Então, é muito bacana a gente trazer isso, porque os projetistas para perto, junto com a incorporadora, e a incorporadora entendendo ele é tecnicamente muito bom, a incorporadora está investindo em desenvolver o projetista em conjunto com desenvolvimentos de implementação, né? Então, o que a gente deve fazer realmente, o mercado, é privilegiar a questão do técnico, né? E desenvolver o BIM para quem tem que ser desenvolvido. O mercado não desenvolve do dia para a noite, a gente sabe que não é uma missão fácil, mas a gente sabe que é possível e isso já está acontecendo. Inclusive, a maturidade do BIM perante os projetistas, nós temos uma pesquisa que a gente faz em todas as empresas que passamos, e a gente está tendo resultados surpreendentes em relação à maturidade dos projetistas. Então, é um caminho sem volta, e, Federico, obrigatório para os projetistas. Os projetistas que tomarem uma decisão de não ir em BIM, de não seguir a sua vida em BIM, têm data certa para poder encerrar os seus negócios. E completando essa questão, o José Wormling, ele perguntou qual seria a melhor ferramenta, então, para trabalhar, vincular o BIM com a gestão de resíduos na construção. Aí eu acho que o Leonardo pode contribuir melhor aí em relação às plataformas. Excelente pergunta. Hoje, dentro desse aspecto de gestão e criando um caminho fluido, uma base de dados comum em que você possa utilizar de maneira integrada, né, tanto para o projeto de CAPEX, como armazenando esta base de conhecimento e eliminando um silo, uma ruptura de informação, para levar esses dados também para uma fase posterior, né, ao as-built, de operação propriamente deste empreendimento, e trazendo já um pouco daquilo que são as melhores práticas inseridas dentro dos protocolos BIM, não tem como a gente não falar de CDE, de ambiente de dados comum e conectado. Ele é um ambiente onde todo mundo vai poder concentrar as informações, estruturar dados de acordo com boas práticas, por exemplo, uma ISO 19650, e aplicar tecnologias habilitadoras tanto para a gestão deste processo de engenharia, dos fluxos de trabalho, quanto do processo construtivo. Atrelada, por parte da Bentley, particularmente, existe uma tecnologia muito consolidada no mercado, que pode ser integrada ao CDE, chamada Syncro. Ele é bastante utilizado hoje já no mercado brasileiro, justamente para esse processo de planejamento e construção, com métricas de economia, de sustentabilidade e Lean, como a Márcia bem colocou. Então, eu frisaria muito forte esse tema do ambiente de dados conectados. O CDL é uma plataforma de maneira agnóstica, esse é um termo agnóstico, não é um termo da Bentley, ele é uma plataforma fundamental para linkar todas essas etapas e privilegiar a estruturação desses dados, independente da tecnologia. É importante ter a criação do banco de dados, né, para fazer também essa gestão, né? Sem dúvidas. O CDL vai poder, inclusive, armazenar catálogos paramétricos ou enfim, que sejam utilizados de maneira recorrente por esse projetista, por essa construtora, para que ele possa também tornar um processo cada vez mais automatizado. Isso também seria válido para a própria avaliação do ciclo de vida, né? Não só para a gestão de resíduos, né? Sem dúvida, sem dúvida. O CDL é uma base de conhecimentos e não se pode descartar aquilo que nós construímos de dados nesse modelo durante a fase de CAPEX. Alguns episódios no Brasil, especialmente relacionados à infraestrutura, a ruptura de alguns viadutos, né, nos anos recentes, são um exemplo muito
muito claro disso, em que muito se gastou com recurso para poder levantar esses viadutos, recuperar o conhecimento que estava somente na cabeça do engenheiro que projetou ele há 40, 50 anos atrás. Então, imaginem se isso estivesse armazenado numa base de dados comum, conectada, que tivesse não só os dados que me habilitassem a ser mais pronto, né, na reação necessária, inclusive, para poder trazer aquela infraestrutura de volta para o bom andamento da cidade. Moro em São Paulo e posso dizer a vocês que foram 4 meses difíceis de trânsito, e também serve como uma base cronológica dos seus resultados. Aí a gente já leva um pouco para o âmbito que eu citei relacionado aos digital twins. Existe uma base tecnológica que, além de manter essas informações construídas durante uma fase de CAPEX enquanto CDE, ela pode ser levada para uma base semântica, como nós chamamos, que traz os elementos visuais, que habilita um sincronismo de levantamentos contínuos, associação com dispositivos de IoT, por exemplo, para trazer dados desse ativo ao longo do tempo, e através dessa base você pode tomar decisões não baseadas em técnicas empíricas, né, mas sim nas melhores práticas, observando a tua linha do tempo de resultados e replicando uma melhor metodologia, por exemplo, onde as margens foram melhores, onde elas estão mais adequadas, associadas aos indicadores de performance do momento. Isso também bastante semelhante com o que a Márcia já estava comentando com a gente antes, né, na apresentação. Essa pergunta do ciclo de vida era do Fabian Zago, né, então, conectada, né, com a anterior. A gente tem mais algumas perguntas aqui. O Guilherme Seibit, ele perguntou para o Leonardo, né, para os projetos de usinas fotovoltaicas, existe algum software da Bentley que faz a união entre GIS, civil e elétrica? Boa pergunta. Nós temos algumas soluções na área de modelagem elétrica, temos algumas soluções bastante consolidadas, especialmente na área de subestações e linhas de transmissão e distribuição. Eu tenho conhecimento que existem já soluções BIM no mercado, específicas para a modelagem de sistemas fotovoltaicos. A ACA, que é um dos patrocinadores, inclusive, é uma companhia que tem uma solução bastante aderente para essa finalidade. Do ponto de vista da Bentley, apesar de nós não contarmos com uma solução para modelagem específica desse tipo de sistema, existe uma abrangência muito grande naquilo que nós temos dentro de uma plataforma que habilita o uso, né, e uma abrangência de integração com outras fontes de dados, chamada iTwin Services. Essa é uma plataforma que habilita o uso desses gêmeos digitais, ou seja, consegue integrar dados de tecnologia operacional com tecnologia de engenharia e dados distintos, né, de diversas tecnologias da informação, distintas plataformas. Ele tem um componente que funciona literalmente como um grande hub de informações e tem por trás, né, do desenvolvimento desses serviços em nuvem, o maior desenvolvedor de tecnologia do mundo, que é a Microsoft. Então, um dos quesitos que é defendido demais no desenvolvimento desta plataforma é justamente a sua característica de abertura. É uma plataforma que suporta dados abertos, ou seja, se ainda não houver experiências, e obviamente o colega pode deixar o contato para que a gente busque informações e depois enriqueça mais essa resposta com, eventualmente, algum caso real, mas certamente, devido a essa característica de suportar tecnologias abertas e integrar tecnologias que são aplicadas nessas diferentes etapas e aspectos do empreendimento, certamente já deve haver uma maneira de linkar esses dados e tornar esse processo mais conectado, como ele perguntou. Certo. Aqui a gente tem também uma outra questão relacionada às certificações Lean no Brasil, né? O que a gente poderia considerar, Márcia? Olha, no mercado tem várias certificações, inclusive tem um instituto que é o Lean Institute, que pode ser pesquisado e avaliar todos, mas agora o Lean, ele está forte no Brasil, graças, né, a esse desenvolvimento da construção e a leitura das necessidades. Então, formação de profissionais do Lean já temos todas as certificações do
do Green Belt, do Black Belt, Six Sigmas. Então, o que a gente indica é procurar profissionais muito bem habilitados para se treinarem nisso. Então, a gente tem no mercado o professor Kemer, que é o Sérgio Kemer, é muito capacitado em relação ao Lean. Nós temos também o Bernardo, da Climb Consult, também muito capacitado em relação ao Lean, e também o Lean Institute, né, que pode ser buscado para maiores informações, e principalmente o Lean Construction, que a gente está falando, mas o Lean, ele se aplica do ponta a ponta no ciclo de vida do empreendimento, tanto para gestão, quanto para design, quanto pensamento enxuto, quanto a questão do Lean em campo, no Gemba, no canteiro mesmo. Então, minha dica é procurar essas instituições que têm credibilidade para fazer as formações. Certo, obrigada, Márcia. E você acredita, assim, que hoje, né, o que as empresas precisam buscar primeiro, né? Primeiro se organizar a casa, depois buscar a certificação, enfim, o que você acha que seria mais importante hoje para as empresas? É um caminho, se a gente for olhar só para o Lean, né, só para o Lean, é importante que os conceitos estejam bem fortalecidos para que essa filosofia seja aplicada no ponto a ponto. O Lean é uma filosofia que se aplica em qualquer situação e é muito importante que seja feito no amontante, porque assim a gente consegue fazer a programação dos nossos processos, a idealização dessa cultura e eliminar todos esses desperdícios que nós temos na construção, que não é somente um desperdício de materiais, nós temos muitos desperdícios de HH, nós temos muito dinheiro jogado fora e nós temos sempre uma preocupação, até pegando o gancho do Leonardo, que a gente tem uma preocupação muito grande no CAPEX, que equivale apenas a 25% do que a gente tem de investimentos. E quando a gente fala de OPEX, que realmente é um montante, tem que garantir o OPEX, lá está presente 75% do dinheiro. Então, olhar o ponta a ponta é o que faz a diferença. Olhando para o BIM, a gente indica que realmente se prepare, que tenha conscientização na empresa em relação a como estão os seus processos. Então, aqui, realmente, o líder da empresa tenha isso, entender qual que é a estratégia da empresa futura e como é que o BIM pode apoiar sobre sua estratégia de crescimento que seja, né? Então, o que a gente fala é realmente se preparar para inovar, porque a inovação não é um campeonato muito simples, é um campeonato que requer bons jogadores, e por isso a gente tem que estar bem preparado para essa condição. O Eugênio Rosa também, aqui para encerrar, ele mandou uma questão. Vocês acreditam que após uma reforma tributária, onde a paridade fiscal entre indústria e serviço, ocorra, a adoção do Lean Construction ainda será uma opção? E com essa nova perspectiva do setor de construção civil, irá demandar ainda mais engenheiros de produção? Olha, Eugênio, para você ter uma ideia, eu sou engenheira de produção, né? Comecei a fazer engenharia civil, desisti da engenharia civil e fui para engenharia de produção. Só que na minha época só existia engenharia de produção mecânica. Então, tive um desafio de, por analogia, trazer os conceitos da indústria para a nossa indústria do mercado da construção. Agora mesmo a gente comentou sobre o Lean como uma filosofia. Essa filosofia deve estar presente em qualquer situação, independente de qualquer mudança, independente de qualquer adequação que a gente tenha no nosso mercado. Sabemos que a gente tem desafios a serem vencidos nessa condição, principalmente pública, e essa aproximação da indústria com a construção é um item obrigatório, relevante, e estamos caminhando para isso. O Brasil vem caminhando para isso. Tem muitas indústrias como a Tigre, como a Manco, então tem a Gerdau, tem muitas indústrias buscando o BIM, tendo suas próprias bibliotecas e auxiliando a construção. Então, se eu respondi bem a pergunta, eu digo, Lean tem que estar na consciência, é o cerne da empresa, faz parte da inteligência da disseminação dos processos. Então, eu entendo que Lean e BIM são casados, se casaram e nunca mais vão se separar. Muito bem. Aqui para encerrar, então, uma pergunta para o Leonardo, sobre a questão das certificações, tanto LEED, Aqua, enfim, todas elas são certificações de âmbito, além do energético, né, materiais, enfim, são certificações bem completas. Essas análises todas, elas não foram feitas só com softwares da Bentley, né, teve uma certa interoperabilidade entre os processos, acredito. Exatamente.
Posso falar claramente para vocês que dentro deste projeto que nós trouxemos para vocês, a Gleba A, do Parque da Cidade, foram utilizadas ao menos 3 tecnologias distintas, né? Uma de arquitetura, bastante disseminada no mercado, outra de estruturas, de análise estrutural de um outro fabricante completamente diferente, e a solução da Bentley, por esse caráter de interoperabilidade, ela teve um papel de ser um grande coordenador, né, desse processo de concepção do projeto. No entanto, dentro da aplicação específica que foi utilizada, do Open Buildings, nós temos alguns módulos dentro da mesma ferramenta de análise de eficiência energética, análises de exposição solar, estudos realizados com base na expectativa de demanda, do uso do empreendimento. Então, eu particularmente não tenho a resposta exata sobre se todos eles foram aferidos apenas dentro dessa ferramenta. Posso buscar a informação e trazer para vocês também, mas a tecnologia, de maneira nativa, ela conta já com essa possibilidade, atendendo a essa tendência, né, de cada vez mais esse tipo de projeto exigir as certificações, exigir padrões de eficiência do âmbito do energético. Certo, obrigada, Leonardo, pelas considerações. Então, nós vamos encerrar o nosso painel, né? Eu queria agradecer a presença dos participantes, da Márcia, do Leonardo, né? Foi uma discussão muito rica, né, sobre Lean Construction, análise do ciclo de vida, né, e aplicações dessas tecnologias também. Então, fico muito feliz também pelo convite de estar participando aqui com vocês. Eu vou deixar as últimas palavras também, se vocês quiserem considerar alguma outra colocação. Ok, agradeço a participação, é excelente a gente discutir assuntos que estão tão latentes no nosso mercado atual, e quero deixar uma dica: sejam curiosos, se aprofundem em assuntos, saiam da zona de conforto e busquem realmente conhecimento, que isso ninguém tira e é o caminho da nossa solução. E sempre pense que as ações devem estar orientadas à estratégia. Muito obrigada. Todos abraçados aí. Maravilha, Leonardo, quer fazer a tua última consideração? Obrigado, Kézia. Só gostaria também de agradecer muito pela participação, pela oportunidade de me juntar a vocês num painel que trouxe conteúdos dos mais interessantes, que colocaram, né, muito se fala em BIM, mas é distinto, né, colocar a pessoa no centro da questão, colocar o aspecto de sustentabilidade, de bem-estar, de visão de futuro como algo que a gente precisa pensar em todas as esferas. Então, só realmente parabenizar demais pelo evento brilhante, agradecer a participação da Liege e da Márcia, especialmente durante o nosso debate. É um prazer conhecê-las e desejo a todos um evento que tem ainda muito mais surpresas por vir. Então, fiquem conectados e participem conosco. Muito obrigada a todos vocês, obrigada, Liege, Márcia, Leonardo, excelentes profissionais, parceiros, nos ajudaram em vários projetos aqui em Santa Catarina. Tenho uma admiração enorme por todos vocês. Excelente debate também, agradeço muito ao tempo de vocês, e foi realmente muito rico. E como o Leonardo falou, né, é muito importante estar falando de pessoas, nada mais apropriado do que a gente ir para o próximo painel falar de ensino do BIM.